Olá, vamos dar início a esse vídeo que se destina a pensar a questão da psicose, a sua relação com a neurose e as suas distinções fundamentais, visando uma ampliação sobre as questões clínicas que giram em torno do sujeito do inconsciente, né? Partindo do ponto de vista da psicanálise, das formulações de Freud, das descobertas de Freud a partir da escuta analítica, né? Lembrando sempre que Freud, quando ele aplica a escuta analítica, esse primado da escuta, essa primazia da escuta, né, que vai proporcionar toda uma concepção do inconsciente a partir desse ato de escuta do Freud, é importante sempre frisar que o Freud, nesse ato, opera um corte importante, de maneira, né, do ponto de vista epistemológico, no campo do conhecimento ocidental, propriamente falando. Ele opera um corte, né, importante, uma descontinuidade, ele abre um novo campo de conhecimento, um novo campo de abordagem do ser humano, do sujeito propriamente dito, primeiro rompendo com a ideia de um sujeito né, da razão, rompendo com a ideia de um sujeito da consciência, que é centrado em si mesmo, para um sujeito dividido, que, né, quer dizer, claro que esse termo é um termo que o Lacan vai dar depois, mas o Freud vai falar, né, do inconsciente como uma grande ferida narcísica na humanidade, né? Que aí, quer dizer, essa ferida narcísica quer dizer, configura, né, principalmente essa ruptura com uma ideia de unidade, de um sujeito dono de si mesmo, de um sujeito que sabe, de um sujeito da razão, seja do ponto de vista da razão no racionalismo, seja do ponto de vista do conhecimento positivista e empirista, né? Essa ideia de escuta que vai surgir com Freud é uma escuta que vai, ao mesmo tempo, proporcionar a possibilidade do sujeito, em análise, né, clinicamente, desenrolar suas questões neuróticas ou até psicóticas, também permite que se construa concepções muito novas, muito inovadoras no campo do conhecimento. E essa ruptura também se dá no campo médico na medida em que, né, quer dizer, desde as ideias de loucura, por exemplo, né, que vão surgir no século XIX, na passagem do século XVIII para o século XIX, depois de todo o rebuliço que aconteceu na mudança de regime da monarquia para o regime liberal, né, a partir da Revolução Francesa, né, quer dizer, surge aí o manicômio, de uma certa forma, onde né, quer dizer, em 1900, 1890, ali, onde Freud estava pesquisando, né, os hospitais, por exemplo, de Salpêtrière, né, que configura um hospital muito voltado para as questões da histeria, por exemplo, e outros hospitais chamados manicômios, né, que surgiram a partir de uma mudança estrutural na sociedade, né, em que a loucura e os problemas, seja da loucura na psicose, seja a loucura na histeria, ou até na neurose obsessiva, nas neuroses em geral, né, tomaram, né, quer dizer, a partir do momento em que surgiram novas estruturas sociais e o próprio liberalismo, acabando com a ideia de monarquia, acabando com o absolutismo, acabando, né, quer dizer, houve uma mudança muito grande do ponto de vista estrutural, as pessoas que estavam
isoladas, né, excluídas do ponto de vista moral, né? E o Foucault vai falar muito bem disso, né? Vamos fazer uma breve retomada disso, um resumo disso. O Foucault vai retomar essa ideia, né, de que houve uma exclusão moral em torno de uma série de, 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 de questões sociais, né, relacionadas a pobres, relacionadas a pessoas de rua, relacionadas a doentes venéreos, que pegam doenças sexualmente transmissíveis, relacionados a prostitutas, relacionados a loucos, né? E essa estrutura, que antes era uma estrutura monárquica, que excluía essas pessoas do âmbito da burguesia de então, em hotéis, hospitais gerais, chamados hospitais gerais, né, que não tinham nenhuma conotação médica até 1800 né, a segunda metade do século XIX, até 1700, né, até a segunda metade, desculpe, segunda metade do século XVIII, né, em que esses lugares, né, abrigavam essas pessoas, pessoas que estariam à beira da morte, né, e não tinha nenhuma conotação médica, como eu disse. Isso vai, né, o hospital geral vai ser tomado pela medicina a partir da Revolução Francesa e a partir das mudanças na estrutura social, né? Quer dizer, e aí você tem, para a gente entrar na questão da psicose, né? Eu vou fazer aqui uma breve retomada muito resumida, né? Mas você tem a medicina tomando espaço nos hospitais, nesses lugares de exclusão social, de exclusão moral, né? Você tem a medicina ocupando esses espaços e vamos dizer que o hospital, esse lugar de exclusão, ele foi repartido, vamos dizer assim, em três grandes formas de funcionamento. Um, que seria o hospital geral propriamente dito, da medicina orgânica, né? O outro é as instituições carcerárias vão se transformar, né? Quer dizer, muitos dos criminosos que ocupavam o mesmo espaço dos loucos, né, dos doentes venéreos, das pessoas pobres, das pessoas abandonadas e tudo, pessoas à beira da morte, todos esses ocupavam o mesmo espaço. E aí, com a Revolução Francesa, com a reestruturação social na Europa, a partir da França, o hospital passou a ser dividido, né, no caso da medicina, o hospital geral, como eu disse, no caso do presídio, né, os criminosos vão, né, quer dizer, vai se constituir uma nova instituição, que seria a instituição carcerária, para onde vão os criminosos. Então, você separa aí criminosos de doentes, né? E o terceiro seria o manicômio, que seria o lugar dos loucos, né? Se separa os doentes orgânicos, os doentes mentais, que vão ser tomados como doentes mentais a partir de então, e os criminosos, e a medicina vai tomar conta disso. A medicina vai tomar conta disso no século XIX, no Hospital Geral, a medicina orgânica, no hospital, no manicômio, a medicina mental, que vai surgir aí, que depois vai ser chamado de psiquiatria, e nos presídios a medicina criminológica. Então a medicina está tomando conta nesse momento da distribuição e da organização social. A medicina assume um status muito importante do ponto de vista político, né? Tomando um certo lugar aí do poder de soberania monárquico, né? Quer dizer, o Foucault vai falar sobre isso. A medicina passa a ser um clero do corpo, né? E vai surgir nesse meio, né, em que se separam esses excluídos, né, e se separam esses excluídos com o viés da ideia de liberdade, né, de igualdade, liberdade, igualdade e fraternidade, né? O lema do liberalismo. Né? Quer dizer, a liberdade vai assumir um espaço muito grande,
E, quer dizer, o Estado tem que dar uma resposta para o problema, para os problemas que girariam em torno da liberdade e do próprio uso da liberdade, né? Então, aí vão aparecer os loucos, claro, os loucos já estavam aí, mas eles vão aparecer tomados como objeto de estudo, de investigação, de, né, objetos da medicina. E aí vai surgir a medicina mental com Philippe Pinel, a partir do tal do Tratado Médico-Filosófico sobre Alienação Mental, em que ele vai discorrer sobre as suas propostas de tratamento aos loucos, já que a loucura passa a ser concebida como uma doença. Antes era um desatino, antes era um erro de razão, né, muito ligado ao racionalismo, até o século XVIII. A partir da passagem do século XVIII para o século XIX, a loucura vai ser tomada pela medicina, né, não vai ser mais um problema, né, vamos dizer assim, geral, vai ser um problema da medicina, vai passar a ser regimentada pela medicina e tomada como objeto de intervenção e de investigação, do ponto de vista da ideia de doença. E aí é que vão surgir as doenças mentais. Vai surgir a ideia de doença mental. Bom, eu estou fazendo vamos dizer, esse histórico aí para localizar, né, que depois de 100 anos do surgimento da medicina mental e do manicômio, que o manicômio surge né, nesse contexto da medicina, né, da supremacia médica na sociedade, né, o papel da relação da medicina com o Estado vai ser muito forte, da organização social, né, de toda uma questão de higienização e de repartição dos membros sociais. A medicina vai estar presente muito nisso. E o Pinel vai surgir, então, como um investigador ele vai começar a falar das alienações mentais, né, tomada como alienação inicialmente, né, e ele vai começar a trabalhar a partir dos sinais e dos sintomas, ele vai começar a descrever os fenômenos da loucura, os fenômenos disso que depois veio a ser chamado de psicose, e que no início era chamado de alienação mental, pessoas que alucinam, pessoas que deliram, pessoas que, né, e também os histéricos que apresentam problemas corporais, depois vão ser tratados também pela medicina, mas a medicina acaba não dando conta disso. E aí, quer dizer, do ponto de vista psiquiátrico, né, a própria ideia de manicômio que vai surgir a partir dessa medicina mental, dessa medicina alienista, porque trata dos alienados, né, a própria ideia de manicômio seria a instituição onde se trata os maníacos, né, maníacos, loucos. Manicômio vem dessa ideia de mania, né, das pessoas que apresentam suas manias no sentido maníaco, né? Mania, né, nesse sentido, né? E aí, por que eu estou também localizando isso? Para a gente entender qual é o contexto em que Freud né, faz essa ruptura que eu estava falando em relação ao campo do conhecimento a partir da escuta. Porque qual é o grande divisor de águas que o Freud vai operar em relação tanto à neurose quanto à psicose? Isso é importante. Isso que é importante a gente situar, né? Freud vai ser um divisor de águas, tanto do ponto de vista da concepção, quanto do ponto de vista do tratamento, da psicose e da neurose, obviamente, né? Aqui a neurose e a psicose são os nossos objetivos fundamentais. Bem, o Pinel, 100 anos antes de Freud, o que o Pinel queria? Pinel queria isolar. Qual era a tese dele? Era de que
a pessoa desenvolvia a doença que ele chamava, né, quer dizer, começou a denominar, fazer denominações, né? As doenças mentais se produziam no ambiente social, né? Por motivos lá que cabe às pessoas a se aprofundarem, mas a ideia central qual era? De que a pessoa precisava ser isolada do ambiente em que ela desenvolveu a doença mental, precisava ser isolada né, quer dizer, o espaço desse isolamento seria o hospital manicômio, né? Esse terceiro hospital que vai surgir a partir do liberalismo. Quer dizer, a tese do Pinel, o tratado, né, sobre alienação mental, cai como uma luva para o Estado de Direito que surge, né, a partir de então, né, já que a liberdade passa a ser preconizada como um objetivo social, né, a loucura passa a ser um problema em relação ao uso da liberdade, como fala Foucault, né? Aliás, o uso da liberdade é uma questão perene para o ser humano, né? Perene. Bem, mas para a sociedade liberal que está surgindo ali, o problema da liberdade passa a ser, né, quer dizer, a liberdade defendida. Então, qual era a ideia? Vamos tratar essas pessoas com doença mental para que elas possam fazer bom uso da liberdade. Essa era a ideia. E o Pinel caiu como uma luva com o Tratado de Alienação Mental, porque ele desenvolve a tese de que precisa isolar para tratar. E aí surge o manicômio, como eu disse, e aí o manicômio vai passar a ser o lugar onde as ideias de Pinel vão se desenvolver. Depois vem o Esquirol, vem outros, né, outros médicos da época que vão se preocupar e vão querer investigar as tais doenças mentais que antes eram tomadas como erro da razão e agora são tomadas como doenças. Bem, alienação a princípio e doença, né? Bem, e o que o Pinel queria? Queria isolar para tratar e aplicar uma terapêutica chamada tratamento moral. Ou seja, o objetivo fundamental ali era fazer com que, a partir de uma posição superior do médico em relação ao doente mental, de uma posição altiva do médico em relação ao doente mental, se pudesse exercer um controle desse doente mental, né, chamado ali de alienado, de doente mental, exercer-se um controle de maneira... Qual era o objetivo? De maneira que ele conseguisse modificar o padrão do pensamento do louco, do doente mental ali. Aí é a posição incisiva do médico sobre o paciente, né, de maneira superior, paternal. Depois, vários autores vão trabalhar essa questão do paternalismo no tratar a psicose, paternalismo no sentido de uma autoridade moral, né? Claro que essa ideia de autoridade ela precisa ser muito discutida, né? Claro que a gente não está reduzindo a questão da autoridade a uma questão meramente paternal ou então uma questão meramente moral. Mas do ponto de vista da organização de tratamento médico sobre a loucura, há esse processo que o Pinel chamou de tratamento moral, que obviamente culminou, né, não surtiu grandes efeitos. As pessoas, né, continuaram tendo muitos problemas de alucinação, de delírios e por aí vai. E aí a medicina mental passa a ser uma investigadora, passa a classificar tipos e tipos de doenças. Né, as pessoas podem estudar isso de maneira mais objetiva. Por exemplo, tem um livro do Paul Berchery, que é muito bom para entender isso, que é o Fundamentos da Clínica. Aí, no caso, a clínica psiquiátrica. Bom, muito bem. Isso foi o prelúdio de toda a questão que desemboca no século XIX e XX,
em relação ao problema do manicômio e o problema do tratamento da loucura, né? Quer dizer, esse tratamento moral do Pinel acabou se tornando uma grande porta de entrada para o domínio da medicina sobre o louco, né? O domínio corporal da medicina sobre o louco, no sentido né, corporal mesmo, né? Da contenção, né, da própria camisa de força e tudo, né? E o Foucault também, eu gosto dessas eu faço algumas alusões, né, a essas observações importantíssimas de pensadores como Foucault. O Foucault vai dizer assim: a medicina nunca dominou a loucura, ela só dominou o louco. Interessante isso, né? Bem, é nesse rol, é nesse contexto, né, em que, de um lado, hospitais psiquiátricos, né, vão se constituir, depois vai vir, depois de Pinel, vem Morel, vem outros médicos, né, vem depois Kraepelin, vem Bloiler, Clérambault, né, vários médicos que vão se interessar pelo tratamento e pela investigação sobre a loucura, sobre as psicoses propriamente dito, depois, né, vão ser chamadas de psicose, e depois essa medicina mental passa a ser denominada psiquiatria a partir de estudos, principalmente a partir de estudos organicistas sobre as hipóteses a respeito da etiologia, das origens do fenômeno da loucura psicótica. Né? Quer dizer, alguns médicos vão, Bailly é um médico que vai se arvorar a investigar as bases orgânicas da psicose, e isso vai depois também vai ser profundamente investigado pela medicina, pela neurologia, pela psiquiatria, e até hoje a gente está aí, alguém que possa me mostrar, eu agradeço. Muito bem. E o Freud, aí eu não estou, né, tentando chegar nisso, eu fiz esse apanhado para pensar o seguinte: Freud vai começar tratando em Salpêtrière, né, que é um dos hospitais que abrigavam fundamentalmente pacientes histéricos e também pacientes psicóticos, mas Freud vai se dedicar ao estudo da histeria e vai se deparar com vários tipos de manifestação psicótica, e veja, a partir do momento em que ele começa a estudar as neuroses e as psicoses, e ele funda a ideia de escuta, ele inventa, né? Inventa a ideia de escuta psicanalítica, né? Quer dizer, e essa invenção não é uma invenção que sai da cabeça dele porque ele acha bonitinho. É uma invenção que tem base na própria organização estrutural do que ele chamou de inconsciente. Né? Quer dizer, a própria organização estrutural do inconsciente, do que ele chama de inconsciente, ele passa a denominar o inconsciente aí como um conceito fundamental, e aí surge essa ideia de escuta do ponto de vista da lógica do inconsciente. Então, a escuta também tem que ser pensada dentro dessa lógica. Não é uma escuta qualquer, a escuta psicanalítica. Né? Não é uma escuta cotidiana, uma escuta das pessoas, que as pessoas costumam fazer diante dos problemas, um com o outro, um amigo, uma mãe, um pai, um primo, um vizinho, um namorado, uma namorada. A psicanálise vai operar uma escuta específica, e o Freud, quer dizer, o ato freudiano de dar a palavra ao sujeito, coisa que não tinha acontecido antes, né? Nunca se tinha dado voz ao conteúdo que o sujeito poderia ter para falar, do ponto de vista da tal doença mental, né? Né, a doença mental era concebida como um distúrbio, seja da razão, seja da biologia, do aparelho neuronal.
E o Pinel, a medicina mental, a psiquiatria são herdeiras do cartesianismo, da ideia de que a loucura é um erro, né, quer dizer, é um desatino, né, é um erro, né, que tá fora do campo da razão. Pinel é herdeiro disso e a psiquiatria também é herdeira disso. De que há um distúrbio, uma desorganização, né? E aí, por conta disso, é preciso isolar para tratar, é preciso aplicar tratamento moral, e aí foi, né, chegamos nisso que a gente está aí em relação às práticas manicomiais que não passam, no fundo, de práticas de isolamento social, né? De opressão também, né? Pessoas que nunca cometeram crimes, nem responderam juridicamente, passando 30, 40 anos dentro do manicômio porque tiveram um surto, foram colocadas lá, um surto psicótico, foram colocadas lá e lá ficaram 10, 15, 30, 40 anos, né? Como eu e outras pessoas tivemos experiências com isso, né? De deshospitalizar e desinstitucionalizar pessoas que estavam lá há 30, 40 anos. Bom, aí voltando, né? O ponto que eu quero chegar, o contexto. Né? Freud está num contexto, né, em que a medicina toma conta, né? A medicina ela é o campo o grande campo do conhecimento sobre a loucura, sobre a neurose, a histeria, a psicose, e o Freud entra também como neurologista e vai procurar investigar. Só que ele faz essa operação e esse corte, que é o corte epistemológico da criação da psicanálise, em que o saber e a fala não estão do lado do médico. O saber e a fala estão do lado do sujeito que sofre. Isso é fundamental. Isso é fundamental. Isso é uma inversão importante, tanto do ponto de vista da concepção clínica, quanto do ponto de vista ético, inclusive, já que o inconsciente é da ordem de um discurso, como depois o Lacan vai conceber, né? É da ordem de um discurso. Bem, e aí o Freud, né, está se deparando lá com muito voltado para o estudo das histerias, mas também se deparando com as psicoses. Ele escreve um texto chamado Neuropsicose de Defesa, é uma recomendação aqui, né, que não é, né, quer dizer, a nossa recomendação inicial são 2 textos fundamentais que a gente vai tentar trabalhar, que é, primeiro, o texto sobre o caso Schreber e o Neurose e Psicose, para começar essa discussão aqui. Mas o Neuropsicose de Defesa é importante, interessante também, está no volume 3 da obra de Freud. E o Freud, quer dizer, ele está lá investigando os processos psíquicos, né, com suas inovações a respeito do recalque, a respeito dos mecanismos de condensação e deslocamento que aparecem nas neuroses e a respeito dos processos da psicose. Ele está ali tateando, está tentando investigar e desenvolver uma teoria baseada na escuta. Sempre baseada na escuta do material inconsciente. Bom, sobre isso, eu imagino que já, né, é importante que já se tenha uma certa base sobre o que se entende por inconsciente, por recalque, por retorno recalcado, né? Mas a gente vai objetivar aqui nesse momento a psicose. E, né, quando Freud se depara com os processos psicóticos e avança com a psicanálise, ele encontra um escrito, né, de um sujeito chamado Daniel Paul Schreber, e esses escritos são as memórias de um doente dos nervos, foi escrito pelo próprio Schreber, e o Freud faz né, quer dizer, esse escrito do Schreber é um escrito bastante minucioso, bastante
detalhado e profundo sobre a experiência que ele teve, o Schreber, a experiência que ele teve no delírio psicótico. Ele descreve isso com uma riqueza impressionante de conteúdo. E o Freud pinça esse texto do Schreber, né, para pensar a psicose, para avançar no estudo da psicose, né? Já com a psicanálise estabelecida de uma certa forma, mas ainda também, né, num caminho de construção teórica, de descoberta, de distinção de conceitos que ele está ali construindo, é importante que se diga. Né? Quando você lê o texto do Schreber, o texto de Freud sobre Schreber, a gente não deve tomar, né, quer dizer, todas as elucubrações de Freud como pensamento final sobre a psicose. Isso é uma abertura, isso é um campo de introdução, de abertura, né, ao estudo da psicose. E ali, nesse momento, ele estava começando, aos poucos, a... Né, quer dizer, ele tinha como conceito fundamental, além do inconsciente da transferência, ele tinha o conceito de recalque, muito fortemente. Ele dizia que o recalque é a pedra angular, né, da teoria psicanalítica, da própria questão clínica que envolve as neuroses. E aí ele vai, aos poucos, trabalhando essa ideia de recalque, e isso, às vezes, aparece na abordagem da psicose. Né? Ideia de recalque, né, da Verdrängung, né, que seria a operação do recalque, mas, no avanço do pensamento dele, ele vai fazer uma importante distinção. Né? Ele vai fazer uma distinção entre o recalque e a rejeição. São dois, vamos colocar assim, a princípio, do ponto de vista de uma terminologia freudiana, dois mecanismos fundamentais de defesa que fixam o sujeito quer na neurose, quer na psicose. O mecanismo fundamental da neurose é o recalque, e o mecanismo fundamental da psicose é a rejeição. Então, não se pode ler o texto de Freud sobre Schreber ao pé da letra, porque ali ele ainda fala, ele está no processo de investigação, de conclusão das suas ideias, em que ele ainda usa ali o conceito de recalque para falar da psicose. Né? Mas depois depois o Lacan, então, vai botar os primos nos is e realmente estabelecer essa distinção de uma maneira mais avançada. Bom, mas, de qualquer forma, o texto de Freud já enseja muitas coisas a respeito dessa questão da psicose, muitas e muitas coisas. Né? Além desse conceito de psicose, o Freud, além desse conceito de recalque, e depois ele vai falar da rejeição na psicose, ele está começando a construir também um conceito chave para entender a psicose, que é o conceito de narcisismo. Né? Quer dizer, os fenômenos da psicose, a gente pode perceber a partir da escuta que os fenômenos da psicose estão sempre envolvendo uma importantíssima cota de narcisismo. O sujeito psicótico é como se tudo girasse em torno do sujeito, em torno do eu. Né? Seja na paranoia, né? Principalmente na paranoia e na megalomania, isso vai acontecer muito fortemente. E na esquizofrenia, né, a gente pode trabalhar essa questão depois de uma maneira um pouco mais específica, mas o Freud vai aqui trabalhar, ele vai, né, se dedicar a um estudo da paranoia, né, aqui no caso de Schreber, começando a partir disso a desenvolver sua grande tese do narcisismo,
que vai ser também um grande divisor de águas na teoria e no pensamento clínico da psicanálise. Essa cota de narcisismo, né, na psicose, quer dizer, quando Freud vai desenvolver a teoria do narcisismo, ele não está dizendo que o narcisismo está para psicose só, né? O narcisismo está para a constituição psíquica, né? Não existe ser humano sem narcisismo. Não existe ser humano sem narcisismo. Mas todo ser humano, né, que tem as suas cotas de narcisismo, na neurose ou na psicose, ele vai ter que lidar com isso. Vai ter que lidar, né? Todo mundo tem que lidar com o seu narcisismo. Né? E o Freud vai entender a constituição do eu, né, diferentemente de outras teorias da psicologia, ele vai entender a constituição do eu ligada às forças da libido. Ou seja, o narcisismo é um grande investimento da libido no eu, na constituição de uma unidade. Isso é fundamental entender, né? Para Freud, o eu se constitui a partir de uma unificação resultante de um hiperinvestimento da libido nessa imagem unificada. E aí, libido, para Freud, tem a ver com satisfação objetal, libido tem a ver com energia do ponto de vista, né, quer dizer, qual seria a grande força da libido? Seriam as pulsões, né? E aí a libido do eu prevalece no narcisismo, seja em qualquer experiência psíquica, seja na neurose, na psicose ou na perversão, o narcisismo está presente. Ocorre, né, que na neurose, esse narcisismo, ele está, a gente pode dizer, vamos usar uma metáfora do Freud, né? Ele está como os pseudópodos da ameba, né, que vão tentar, né, agarrar o alimento, né? A libido vai tentar agarrar o objeto, então ela investe para fora. A libido vai investir para fora, não só no eu, mas ela vai constituir o mundo dos objetos, ela vai constituir o mundo da realidade, né, a partir de um investimento que é para Freud libidinal. Né? Quer dizer, é o corpo, né, produzindo exigência, como a pulsão, conceito de pulsão em Freud, exigência de trabalho e investimento libidinal no outro, nas coisas, nos objetos, nas ideias, nas fantasias, na relação com o outro, na relação com a vida. Para Freud, a base desses investimentos é a libido. Né? E essa libido, essa libido que faz ligação com o mundo dos objetos, com a constituição da realidade, né, ela vai ser chamada por Freud de libido de objeto. Então, aqui a gente tem, vamos colocar aqui, narcisismo. Né? Narcisismo, libido de objeto, e libido do eu. Né? Então, a libido do eu, vamos dizer, é o momento de inauguração do próprio eu. Né? E Freud chama isso de narcisismo primário. É a constituição do próprio eu. E a libido de objeto seria essa libido do eu investida para fora. Não é por acaso que as pessoas tentam alguma coisa de si no outro, né? Ou tentam encontrar algo que possa responder pelo seu próprio ser a partir do outro. Então, o amor libidinal e o amor de objeto, quer dizer, que o Freud vai chamar de amor objetal, passa pelo narcisismo. Então, não há como investir para fora sem a operação
do narcisismo. Aí o Freud vai dizer, entre o autoerotismo, onde não tem eu formado, entre o autoerotismo e o investimento objetal, o amor objetal, está ali o narcisismo. Então, todo amor, aí depois o Lacan vai dizer assim, todo amor é narcísico. Porque, de uma certa forma, o que se visa, né, quando se idealiza uma outra pessoa na experiência amorosa, se visa alguma coisa de uma tentativa de recuperação idealizada do eu na própria formação primária. Então, vamos lá. Né? Quer dizer, E a libido de objeto vai ser isso, né? Vai ser esse investimento no outro que baseia o mundo dos objetos, o mundo, né, das fantasias, né? E a relação do outro com a fantasia vai ter também relação com essa libido do eu e com essa libido do objeto. Né? Então, a ideia de Freud é que na neurose, né, o sujeito, quando investe o eu, quando investe para fora, né, na libido de objeto, mesmo que visando um retorno sobre si mesmo, essa libido do eu se enfraquece. E o objeto se fortalece, o objeto é colocado no lugar de um ideal, né? A visada aí é a visada da recuperação de uma perfeição narcísica, mesmo que seja a partir do outro, mesmo que seja através do outro. Né? Então, não é por acaso que muitas vezes, desculpa, não é por acaso que muitas vezes as pessoas que estão muito apaixonadas, que estão muito, né, e que não são correspondidas principalmente, mesmo estando correspondidas entre aspas, né, porque a correspondência também não deixa de ser uma certa ilusão do eu no narcisismo, mas não quer isso não quer dizer que não haja correspondência, mas a questão é que a correspondência nunca é paritária, totalmente paritária com aquilo que o sujeito cria como expectativa em relação ao investimento no outro, né? E a fantasia. Bom, mas isso vamos com calma, né? O que eu estava dizendo é o seguinte: quando a pessoa está idealiza muito o outro, né? A pessoa cada vez menos se valoriza, cada vez mais se acha um pedaço de pano de chão, um lixo, né? Quer dizer, quanto mais o outro é idealizado, quanto mais o outro é investido, quanto mais a libido do objeto prepondera, menos a libido do eu prepondera e menos o sujeito, né? O sujeito se vê numa coisa assim de, pô, eu tenho que cuidar disso porque eu amo tanto que eu preciso, né? Quer dizer, eu estou me sentindo aqui inferior, estou me sentindo né? O eu fica, como Freud vai dizer, né? O eu fica desinvestido. O eu fica desinvestido em prol do investimento no outro. Né? E aí, quer dizer, isso vai acontecer, isso é uma dinâmica da neurose, né? Libido do eu, libido do objeto preponderando aí na relação narcísica entre eu e outro. Mas na psicose vai acontecer alguma coisa onde a preponderância da libido do eu vai operar um modo de funcionamento que o Freud, né, tratava como sendo, a princípio, a demência precoce, a esquizofrenia, lá chamada pelo Bloiler, depois ele vai usar o termo psicose mesmo. Né? Então, na psicose, o que prepondera é a libido do eu. Né? Um fenômeno psicótico. Então, o narcisismo, esse narcisismo primário vai tentar ser recuperado através de um narcisismo secundário, né? Claro que na neurose também, um investimento de objeto também é um narcisismo secundário. Na psicose, o narcisismo secundário vai ser uma retomada intensiva da experiência do eu e uma experiência, essa libido do eu que vai preponderar na psicose, no fenômeno da psicose, nas manifestações,
ela vai criar uma experiência extremamente difícil. Não é para achar que é fácil. Uma experiência extremamente difícil, porque, como Freud vai dizer, o Abraham também dizia, né, que era um contemporâneo do Freud, eles diziam que na psicose o que acontece é uma ruptura muito radical com a libido de objeto. E essa ruptura muito radical com a libido de objeto vai criar uma experiência psicótica de um desmantelamento da realidade, de uma experiência de fim do mundo mesmo, né? E o próprio Schreber relata também algo disso, né? Na sua experiência, no seu surto psicótico, ele relata algo disso de uma maneira bastante intensa também. E essa experiência, né, de dizer, o hiperinvestimento da libido do eu na psicose não é porque a pessoa quer, assim, eu quero ser o centro do universo. Não, é um funcionamento psíquico, inconsciente. E o sujeito é tomado por isso. A pessoa fica tomada por essa experiência, é uma experiência que acontece, que a psiquiatria, né, quer dizer, vem muitas vezes um certo prelúdio do surto, essa experiência de que as coisas estão se desfazendo, de que eu estou me desmantelando, o meu corpo, as coisas, os objetos, né, quer dizer, o mundo, a realidade, e nenhum investimento no outro. Ou muito fraco, ou muito um investimento muito que, né, vamos dizer assim, por exemplo, um paciente que dizia, num determinado momento, no âmago do surto psicótico, ele diz assim, pô, né, o sujeito começa a falar, às vezes numa fala bastante fragmentada, né? E aí ele diz assim, pô, eu tive uma sensação estranhíssima de ser muito superior aos meus pais, de ser muito superior à minha avó e tudo, como se eu estava ali, eles não eram nada, né? Então, e aí com isso vem todo, né, o que vem depois disso, nessa ruptura com o mundo dos objetos, com a libido do objeto, né? Sendo bastante rigoroso aqui, com a libido do objeto, essa ruptura vem os delírios, vem as alucinações, né? Vem as manifestações psicóticas, sempre, repara, sempre ligadas a experiências narcísicas, né? O paranoico vamos lá. O paranoico está sempre sendo visto, olhado, percebido, observado, né? O outro, existe um olhar, né, que é uma experiência intensa também para essa pessoa, né, em que o olhar toma conta da vida psíquica da pessoa e a pessoa está constantemente ou quase constantemente com a sensação de que está sendo visto, de que a pessoa que está sendo vista, e aí vem os delírios, né, vem as formações do inconsciente, como, por exemplo, né, tem uma câmera aqui, na verdade, esse ar-condicionado tem uma câmera escondida ali que está observando toda a minha vida de maneira absoluta e eu não tenho escapatória. Eu sou o objeto do olhar que vem e me invade, vem em direção a mim e me invade. Isso não é uma experiência fácil, né? Isso não é uma experiência é o narcisismo, então a pessoa, né, acha que é o mais importante do universo. Vamos dizer que não deixa de ser, né? Porque tudo gira em torno da paranoia, no caso, né? No caso da paranoia, tudo gira em torno do sujeito. Tudo está contra. A pessoa se sente o tempo todo invadida por olhares, por dizeres, pela invasão do outro, né?
ou a pessoa é olhada, ou a pessoa é falada pelo outro, as pessoas estão falando de mim, e eu estou ouvindo, porque eu ouvi você falando de mim com a outra pessoa, né? Eu estava num quarto, vocês estavam no outro, eu estava ouvindo o que vocês estavam dizendo, estavam falando mal de mim, estavam querendo me prejudicar, estavam querendo me atingir, né? Sem que eu soubesse, mas eu ouvia. Né? Tem pessoas que deliram dizendo que o vizinho, né? A janela do vizinho lá, e ali a pessoa forma a realidade de que existem pessoas ali que estão mancomunando contra ela. Mancomunando de fato. Não é uma coisa, não é um achar. Não é uma sensação de estar achando, de que caramba, eu ouvi um negócio outro dia de uma pessoa e eu estou achando que essa pessoa está contra mim. Não é isso. O sujeito tem um saber sobre isso. O psicótico simplesmente sabe que o outro está mancomunando contra ele. Né? Por isso que fica espreitando às vezes, né? Fica atrás da janela para ver se tem alguém observando, né? Não quer sair de casa porque tem sempre alguém controlando a vida da pessoa, né? Ou a gente, você pode ver isso de tudo nisso, né? Agentes da CIA me perseguindo para me usar como objeto de, sei lá de quê, né? Sempre na posição de objeto, né? Ou então um grupo de cientistas né, secretos querem me usar como cobaia no laboratório, ou então os extraterrestres querem me usar como cobaia nos seus experimentos extraterrenos, e por aí vai. E aí você tem toda sorte de fenômenos psicóticos, né, que acontece. Bom, aqui a gente está no âmbito do fenômeno. Aqui a gente ainda não está no âmbito do funcionamento propriamente dito do inconsciente em relação à psicose. Né? O que vai, primeira coisa que a gente tem que distinguir aqui é que né, quer dizer, a principal distinção entre a neurose e a psicose é que na psicose não há recalque. Na psicose não há recalque. O que quer dizer, então o sujeito não é recalcado, então ele é muito livre. Não tem nada a ver com isso. Né? O psicótico não tem muita liberdade. Né? Falar em liberdade, do ponto de vista do sujeito do inconsciente, é sempre uma questão. Né? Porque o psicótico, apesar dele estar mais próximo do real, isso Lacan dizia, mais próximo do real do que o neurótico. Né? Mas isso não quer dizer que ele seja livre, muito pelo contrário, ele é acossado o tempo todo pelos olhares do outro. Né? E pela outorga do outro. Né? Quer dizer, o outro determina né, alguma coisa e o psicótico não tem saída em relação a essa coisa. Né? É como se, né, quer dizer, existe um outro ali que determina que o sujeito faça A, B, C, D, E, e o sujeito não tem saída. O sujeito tem que fazer A, B, C, D, E. Claro, essa determinação, como Lacan dizia, é do próprio sujeito. É alguma coisa que vem do próprio sujeito, é como uma mensagem do próprio sujeito, só que essa mensagem vem do outro. Né? É óbvio que isso é uma construção do sujeito, mas essa mensagem, né, de uma outorga vem de um outro lugar que não é o eu, é o outro. Né? E aí, nesse sentido, vamos lá. Daniel Paul-Schreiber, o Freud, né, como eu disse, né, ele vai começar a abrir um novo campo de concepção sobre a loucura na neurose e na psicose. Isso é muito importante. Depois eu vou voltar nisso. Por que ele faz isso? Eu já até comentei isso em alguns outros momentos, mas aqui nesse vídeo eu vou
tentar aprofundar. O Schreber, quem era Schreber? Schreber era um presidente de um tribunal de apelação. Era presidente de um tribunal de apelação, ele trabalhava nesse setor jurídico. E ele, quer dizer, num determinado momento da vida dele, ele é nomeado presidente do tribunal de apelação. E aí ele tem que ocupar o lugar de presidente. E no que ele, nesse meio aí em que ele é nomeado, né, quer dizer, há toda uma questão que começa a acometê-lo um pouco ali, mais ou menos no meio tempo ali da nomeação, que são acometimentos de sintomas hipocondríacos, né? A sensação de que está doente, de que tem alguma coisa no corpo, de que tem... E não, né, não tem nada a ideia de hipocondria aí. Ela aparece muito na psicose, na paranoia, né? A hipocondria. E o Schreber estava começando a ter essas coisas hipocondríacas e tudo. E aí ele ia a um médico, ele era assistido por um médico chamado Fleches. Esse médico, o Dr. Fleches, passa, né, quer dizer, o Daniel Paul Schreber começa a constituir uma relação com o Fleches, uma relação muito maciça, muito intensa. Schreber começa a construir algumas ideias de que Fleches estaria abusando dele como se ele fosse um objeto de abuso sexual mesmo, né? E aí, nessa conjuntura aí, em que ele é nomeado presidente do Tribunal de Apelação, ele surta, né? E constrói o grande delírio, né? Ele constrói o grande delírio que seria... Basicamente, é óbvio que tem um monte de meandros aí que cabe ler o texto, cabe ler as memórias de Schreber, cabe ler o texto do Freud para trabalhar um pouco mais esses meandros, esses fatores mais periféricos, mas o cerne do delírio de Schreber era de que o outro, Deus, no caso esse outro aí, Deus, né, o elegeu para constituir uma nova raça humana purificada. Deus escolheu Schreber e através, né, quer dizer, Deus faz isso, né, comanda e determina que Schreber seja esse que vai criar essa nova raça humana através de uma transformação de Schreber em mulher. Então, Schreber começa a se transformar em mulher no delírio, e esse delírio, essa transformação, né, quer dizer, vamos tomar isso como né, quer dizer, um trabalho aí, psíquico delirante de transformação em mulher que não é nada prazeroso para Schreber, né? Mas Schreber é o centro, né, de toda a formação da nova raça humana e é o centro da escolha de Deus. Então aí está instalada a paranoia de Schreber no sentido dele ser o cerne dessa intenção divina de criar uma nova raça humana purificada. Então, Schreber tem que se transformar em mulher, é um mandato que vem de Deus, né? Ele tem que se transformar em mulher, e ele passa a se transformar em mulher, né? Ele passa a se transformar em mulher. Bom, muito bem. Essa outorga de Deus, Deus está ali como quem determina, né? Schreber tem que acatar, porque não tem saída. O psicótico, como eu disse, né, não vê muito espaço para
não vê espaço nenhum para dialetizar com isso, ele é tomado como objeto das determinações do outro e começa a se transformar em mulher para... o objetivo divino aí é que a transformação em mulher seja com a pura intenção de Deus copular com Schreber, e aí, sim, com a cópula, nasceu uma nova raça purificada. Tá? Então, faltava colocar esse ponto aí importante, né? Quer dizer, Schreber está ali entregue a Deus, no seu delírio, né? Entregue né, numa posição de objeto determinado por Deus. Né? Então, a partir disso, a experiência de Schreber, de todo o processo de transformação, né, todo o processo de outorga divina, todo esse processo, ele culmina, né, numa estabilização da psicose de Schreber, e aí Schreber escreve as memórias sobre a sua experiência, né, delirante, alucinatória. Ora, e quando ele escreve sobre isso, ele coloca vários pontos importantes a respeito da sua experiência mais íntima, psíquica mesmo, né? das suas imaginações, das suas, né, do que vinha na cabeça, né, no momento anterior, depois no momento do delírio. Essa emasculação, né, transformação em mulher, né? A emasculação, ela, o Freud vai localizar que esse delírio de emasculação está ligado a uma determinada ideia que Schreber teve ali no momento em que ele era tratado por Fleches, né? E no momento, quer dizer, diante também desse rol de acontecimentos, da nomeação dele como presidente do Tribunal de Apelação, Schreber está lá quase dormindo, está lá num momento dele lá e de repente vem na cabeça um vento, uma ideia, né, de que de repente, diante de tudo isso, é melhor ser mulher, é mais fácil ser mulher e passar pela cópula. Né? Bom, isso vem na cabeça dele, é uma coisa muito dele, né? Isso é bom que se diga. Claro que, né, isso é uma ideia dele, de que seria melhor ser mulher, de que seria mais fácil. Claro, é uma ideia dele, mas essa ideia, vamos dizer que Freud vai evidenciar isso, essa ideia estaria na base do delírio de emasculação, ou seja, de transformação em mulher. Né? Quer dizer, aí o que o Schreber faz, né? Quer dizer, ele rejeita essa ideia, como muitas outras os seres humanos rejeitam. Né? A psicanálise começa a estudar isso, de que nem toda ideia é muito bem aceita pelo próprio sujeito. De repente o sujeito tem uma ideia, opa, essa ideia não dá, não é muito bem aceita. Né? Esse não aceitar uma determinada ideia, ou então estranhar no sentido de um espanto, alguma coisa assim, né? O que o Schreber faz, né, é transformar isso e colocar isso como construção delirante. Né? Ele passa no real a se transformar em mulher. Né? E na concepção dele teria que se submeter à cópula com Deus, né? Isso tudo ligado ao narcisismo, né? De que ele foi escolhido pelo outro, né? E tem toda uma questão aí com o pai também, de uma posição passiva em relação ao pai, e aí passiva em relação a Deus,
né, direto, na relação direta com Deus, né, no delírio ali de emasculação. Muito bem. Então, essa ideia, né, que o Freud vai destacar, o que acontece aí? Nesse momento em que Schreber está na iminência, ou já né, isso não fica, não importa, mas está na iminência ali de trabalhar como presidente do Tribunal de Apelação, ele surta. Né? Vem o rompimento com a libido de objeto, né? O rompimento com todas as ligações psíquicas que estariam ali minimamente estabelecidas, rompe radicalmente com a libido de objeto, e aí tem essa sensação intensa de fim de mundo, de que está tudo ruindo, está tudo desmoronando, e de repente vem o delírio de que Deus escolheu ele, né, quer dizer, diante desse desmoronamento do mundo, Deus escolhe Schreber para ser o cerne da criação de uma nova realidade, de uma nova raça humana, de uma nova fase humana. Né? Essa ideia que não é aceita, ao invés de ser recalcada, ela é ejetada para fora. Isso é importante. A ideia é rejeitada, o melhor termo aí, é rejeitada para fora, né? E a partir do delírio, da montagem do delírio, Freud vai entender isso como uma construção. O delírio não é um erro de razão mais, a partir de Freud. Né? A partir de Freud, o delírio não é mais um distúrbio psíquico ou nenhum, também sequer uma doença. O delírio para Freud é uma maneira do sujeito continuar vivo, é uma maneira do sujeito continuar existindo, é uma maneira de fazer com que essa ruptura com a realidade, com a libido de objeto, se reconstrua de uma determinada maneira, que é a maneira delirante. Que é a maneira delirante de reconstrução. Então, para Freud, o delírio é uma reconstrução. O delírio não é um distúrbio. O delírio para Freud é uma reconstrução. O delírio para Freud é a costura de uma nova possibilidade de investimento objetal, uma tentativa de cura em relação a essa ruptura da libido de objeto. Aí o Freud vai dizer, o delírio é uma tentativa de cura. Ora, essa ideia, cura nesse sentido de resolução de uma questão psíquica. Né? E aí essa ideia de que o delírio é uma tentativa de solução, de que o delírio é uma tentativa de cura, rompe com todas as ideias anteriores de que os delírios são erros da razão, são distúrbios e doenças nervosas no sentido de algo que tem que ser, não deve ser levado em consideração. Né? O médico simplesmente vai olhar para o psicótico, vai dizer assim, essa alucinação de que a pessoa está ouvindo, né, no rádio, né, os códigos, né, quando ele bota o rádio, teve o caso, né, a pessoa bota o rádio lá entre uma estação e outra, e lá ele ouve um código que seria o código da comunicação dos estéreos com ele. Quer dizer, e a medicina psiquiátrica vai tomar isso como um distúrbio, como um sintoma de uma doença que precisa ser corrigida. Né? Isso é uma alucinação, isso é um erro, toda uma herança cartesiana. E o Freud vai dizer, não, isso aqui é um acerto, porque isso fala, de uma certa forma, das questões de Schreber. E uma das questões de Schreber que vai aparecer nas memórias, no livro de Schreber, é a questão da procriação. Né? A questão de ser ou não ser pai, né? Isso era uma questão para ele. Isso Freud vai também abordar. Procriação.
né? Como homem, como pai, ali era difícil lidar com isso, para Schreber era difícil. Era difícil ocupar um lugar simbólico, isso é importante também. Que lugar simbólico é esse? É o lugar de presidente do Tribunal de Apelação. Isso é um lugar simbólico, muito carregado de muitas representações, de muitos significantes, que, né, em relação aos quais, né, o sujeito recua. Diante dessa questão aí, o sujeito recua e surta. Bom, o que vem no surto? Vem a ideia. A ideia que seria o núcleo do delírio, que seria essa ideia de que é melhor ser mulher e se submeter à cópula. Isso vai aparecer no delírio como cópula com Deus para criar essa nova raça humana, né? E aí a emasculação, todo um processo doloroso de emasculação, de transformação, né, do corpo, e aí vem as dores dos órgãos, né, vem toda uma questão, os raios divinos, né, e tudo isso não é um processo fácil, não é um processo prazeroso, ao contrário, é um processo doloroso. Então, o que Schreber faz com essa ideia, né, esquisita para ele, né, para o próprio sujeito, né, o sujeito se espanta. E aí, o que ele faz? Não recalca, o que ele faz, ele já está para fora. E aí o Freud, né, vai desenvolver, primeiro, essa teoria de que o que prepondera é o narcisismo, a libido do eu, tudo está voltado para o eu, né? Tudo funciona em função do eu. Né? E a ideia fundamental que ele vai dizer aqui, eu vou destacar, a ideia de que há um processo de abolir internamente, de abolir a ideia rejeitada. Né? Quer dizer, tanto o recalque, né? O recalque na neurose também é uma tentativa de abolir determinadas ideias, né? De fazer com que elas não existam, né? Por motivos A, B, C ou D, que depois o Freud vai investigar os motivos do recalque, a relação disso com o amor, com o outro, com os ideais, né? E com a cultura. Ao invés de recalcar, o psicótico promove um mecanismo da rejeição. E aí o Freud vai dizer o seguinte, aquilo... Deixa eu pegar a frase de Freud, né, para a gente seguir aqui o pensamento dele. Ele vai dizer o seguinte... Vou tentar encontrar... Bom, está aqui. A verdade, como agora percebemos, é que aquilo que foi internamente abolido retorna desde o exterior. Essa é a frase de Freud. O que fica internamente abolido retorna desde o exterior. E esse retorno, né, essa ideia de retorno que o Freud tanto também bateu nessa tecla de que não há como abolir ideias porque elas retornam, né? O retorno na neurose é o retorno do recalcado. Só que no retorno do recalcado, que a gente entende na neurose, os sintomas, a formação dos sintomas, esse retorno do recalcado, ele retorna pelo simbólico, pela organização simbólica da metáfora. Então, aqui a gente pode localizar o processo de... Vou tirar isso daqui primeiro. A gente pode localizar aqui, nesse processo, a organização da metáfora, ou seja, da substituição. Né? A metáfora é uma substituição, e a substituição
ela acontece a partir do recalque, em que o inconsciente tenta encontrar um representante para a ideia recalcada, para que ela apareça, como é que dizer, uma ideia que funcione como representante na consciência desse conteúdo recalcado. É o retorno do recalcado, é o sintoma, é o ato falho, né, são as lembranças encobridoras, são os sonhos, são os xistes, são retornos do recalcado. Na psicose, o que retorna, não retorna no interior, não retorna simbolizado, não retorna metaforizado numa dialética sintomática, como acontece na neurose, em que o sintoma pode ser interpretável. Na psicose, o que retorna, o que é abolido como ideia, retorna desde o exterior, vindo, né, de fora. É isso que o Freud vai dizer. E esse vir de fora, o que vem de fora para Schreber, vem de fora como uma outorga, como um mandato, uma determinação inadiável e impossível de ser dialetizado, né, não tem conversa com Deus, não tem possibilidade de trabalhar contraditórios. Ele que era um homem do campo jurídico, né? ele tem que se transformar em mulher, fazer a emasculação e submeter a cópula. Né? É uma outorga do outro. Então, o que vem, né, quer dizer, o que retorna de fora, o que retorna do exterior, como Freud diz, retorna reconstruindo a realidade de uma maneira delirante. Então, delírio é uma reconstrução da realidade. Então, a transformação em mulher é uma reconstrução da realidade, é uma reconstrução da realidade. Porque houve a ruptura, né, fundamental com a libido de objeto. Né? O psicótico corrompe, e aí o narcisismo vem com tudo, e os delírios vão tomar conta. Né? O outro vai tomar conta do eu, no sentido de um eu cerne de toda a existência. Ora, então vamos tentar entender isso. Né? Essa ideia que não foi recalcada, ela não pode ser substituída, ela tem que vir de maneira concreta, na concretude da realidade. Então, ela retorna desde o exterior, como diz Freud. Desde fora, ela retorna como um discurso que é do próprio sujeito, mas que vem como discurso do outro, de maneira direta na psicose. Né? É óbvio que essa ideia de que o inconsciente é o discurso do outro, isso aparece na neurose, só que aparece na neurose de uma maneira velada, distorcida, metaforizada. Esse processo inconsciente, do inconsciente, vamos dizer assim, aquilo que, né, quer dizer, Lacan dizia o seguinte, Lacan, leitor de Freud, né, grande leitor de Freud, reconstrutor da psicanálise, reinventor, melhor dizendo, da psicanálise. Lacan dizia o seguinte: o sujeito recebe a sua própria mensagem de maneira invertida, vinda do outro, vinda do lugar do outro. Né? E aí o Lacan vai dizer que o inconsciente é o discurso do outro. Né? O Lacan vai partir da psicose para tratar disso. Né? O discurso do outro que outorga a condição desse sujeito que está em posição fundamentalmente de objeto, aí, desse outro, né, sendo invadido pelo outro, sendo... Né, então, Lacan dizia, o sujeito recebe a sua própria mensagem, então a mensagem é do sujeito, né, mas ele recebe a sua própria mensagem de maneira invertida, no sentido de uma inversão do outro para mim. Né? Aí ele vai complementar na forma de uma palavra inconsciente ou de um conjunto de significantes inconscientes. Né? Então, esse processo, vamos lá, na forma de uma palavra inconsciente.
O que faz Schreber? Exatamente isso. Ele rejeita a ideia e essa ideia vem desde o exterior, outorgando a emasculação. Desde o exterior, como um grande pai, né? Quer dizer, ele já vinha com as questões, basta ler o texto lá do Freud, ele já vinha com as questões de passividade em relação ao pai, ele já vinha com as questões de procriação, de ser pai, de ser, né, as questões da procriação, e ali assumir também, né, no momento em que ele tem que assumir o posto de presidente, ele surta, ou ali mais ou menos nesse momento ele abre surto. Né? São papéis, né? É papel de pai, é papel de presidente, são papéis simbólicos que na psicose ficam, vamos dizer assim, excluídos. Né? Esses lugares simbólicos ficam psiquicamente excluídos na psicose. Ou seja, o simbólico não opera na psicose. Enquanto na neurose a metáfora vai operar através do sintoma, na psicose o que vai acontecer, né, né, a metáfora, sintoma, né, o que vem como sintoma, o sintoma como uma metáfora, né, na rejeição, né, o conteúdo rejeitado, o conteúdo, a ideia rejeitada, retorna desde o exterior através do delírio. E se há, através do delírio, né? Se há algum substituto aqui, o único substituto é o delírio. Né? E nesse sentido não tem metáfora, porque a ideia de se transformar em mulher é, na concretude da realidade, se transformar em mulher. E ele se transforma em mulher. Como na neurose, né? O sujeito pode, de repente fantasias inconscientes de que possa ser melhor ser mulher, ou então possa ser, né, pessoas que possam ter esse tipo de pensamento, de repente recalca esse tipo de pensamento e começa a criar problemas com as mulheres, com os homens, né, criar sintomas relacionados à feminilidade, né, metáforas dessa questão. Na psicose, não. O sujeito se transforma efetivamente em mulher. E é isso que acontece com o Schreber. Se transforma em mulher. E fica à mercê, né, desse pai que vai copular e criar essa raça humana purificada. Então, o mecanismo, é importante entender isso. Né? A psicose, a base do processo, usando um termo de Freud, mecanismo, né? O mecanismo que está na base da psicose é o mecanismo da rejeição, é o mecanismo que não é o recalque. Né? Ora, vamos lá. Tem outros pontos aí importantes ainda a se discutir. Né? E o Freud vai discutir em termos de, né, como a ideia fundamental aqui, ele vai discutir em termos de projeção. Ou seja, um outro mecanismo que também vai aparecer na psicose é o mecanismo da projeção e da reversão no oposto também. Né? São processos inconscientes que operam. Né? Depois a gente vai discutir sobre isso, sobre o lugar da projeção na neurose. Mas, a princípio, Freud vai começar a pensar, né? Ele está construindo a teoria, então ele vai começar a pensar, a ideia de que o mecanismo fundamental inicialmente era isso, né? O Freud imaginava o mecanismo fundamental da psicose ser a projeção. E como é que se daria isso? Né? Claro que a projeção está muito presente na psicose, não recalca, a projeção. Né? Como é que acontece isso? Né? O Freud vai trabalhar essa questão. Né? Vamos pegar aqui a paranoia. A psicose, especificamente a paranoia. Na paranoia, o sujeito é perseguido. Na paranoia, o sujeito está sempre sendo perseguido e odiado pelo outro. Aqui a gente faz vamos dizer,
um divisor de águas aqui em relação ao aprofundamento da questão da psicose. Na paranoia, a pessoa se vê odiada, perseguida, né, pelo outro de maneira efetiva. Como eu disse, o retorno é no real. Né? O retorno vem desde o exterior contra o sujeito, narcisicamente, contra o eu. Né? Mas Freud já entendia que isso já é uma reconstrução da realidade. Já é uma reconstrução e uma tentativa de cura. Então, aí o Freud vai pegar essa ideia, essa questão do ser odiado e do ser perseguido, né? O psicótico paranoico, né? Fundamentalmente diz que o outro me odeia e, portanto, o outro me persegue, né? Ele vai dizer que essa sensação, ou melhor dizendo, essa certeza, essa certeza de que o outro me odeia, isso tem um fundo amoroso. Né? Quer dizer, tem alguma coisa da libido do objeto que se rompeu ali, né? Algum tipo de investimento amoroso que já existia e que o que acontece aí? O psicótico, para se defender da ideia eu amo um outro homem, né? Eu amo uma outra pessoa, né? Quer dizer, mais uma ideia, né? Ou um determinado sentimento que vem ali, um afeto que vem junto com a ideia, eu o amo, né? Vamos colocar aqui, eu o amo. Né? O Freud vai dizer assim, o sujeito, para se defender desse eu o amo, ele coloca um não aqui. Eu não o amo. Né? Eu não o amo. Eu o odeio. Eu não o amo. Eu o odeio. Eu o odeio. E aí a projeção vai acontecer aqui. Né? Quer dizer, ele coloca esse não para se defender disso, ele inverte. Eu não amo, eu odeio, mas, ao mesmo tempo, ele projeta no outro. Então, um mecanismo de projeção que é um chamado mecanismo de defesa. Né? As pessoas, né, se defendem de determinadas ideias, se defendem de determinadas formas até de existir de si mesmo, né? E esses mecanismos, que o Freud chamava de mecanismos de defesa, contra determinados conteúdos ideativos, um deles é a projeção. Então, o sujeito vai, ao mesmo tempo que vai inverter, vai projetar. Né? Então, ele me odeia. Ele me odeia. Ora, esse ele me odeia, né? Aqui eu peço perdão pela... Ele me odeia. Esse ele me odeia seria o resultado da projeção e da inversão do eu o amo, ele me odeia. E aqui está a base da paranoia, ou seja, do delírio de perseguição. Ele me odeia. Ele me persegue, ele me odeia. Então Freud vai dizer assim, eu não amo, eu odeio porque ele me persegue. Né? E aí, ele me odeia, ele me persegue, então o sentimento de ódio que vai aparecer em relação a esse outro é como se partisse disso aqui. Só que não parte disso. Parte do amor, parte de algum investimento no outro, como a gente estava falando lá no início. Né? Por exemplo, né, quer dizer, o Freud, inicialmente, obviamente que isso depois tem repercussões e retificações teóricas, mas o Freud inicialmente vai entender a paranoia como um mecanismo de defesa
contra a homossexualidade, né? No caso, ali o Schreber, a questão de Schreber, né, isso depois vai ser repensado pela psicanálise, mas a questão de Schreber estava muito mais relacionada à ideia de procriação e de geração, né? Muito mais relacionada a isso, uma defesa contra a possibilidade de ter que assumir um posto, que é o posto de presidente do Tribunal de Apelação, que ele faz, né? Ele se defende disso, né? Criando uma determinada construção delirante que vai ter uma aparência de uma defesa contra a homossexualidade, né? Mas que depois a psicanálise, né, no avanço das concepções, vai entender de uma forma um pouco diferente dessa primeira concepção de Freud sobre a paranoia ser uma defesa contra a homossexualidade. Mas esse processo aqui, aí isso quer dizer, a gente tem que entender também que homossexual, quer dizer, não é que Schreber era homossexual necessariamente, né? Ou poderia ser, mas que a questão do Schreber era de procriação. E aí, o que a gente tem que entender é essas ideias de homossexualidade, de heterossexualidade, de bissexualidade na concepção de Freud. Porque Freud, quando ele passa a escutar, quando ele passa a dar a palavra ao sujeito, né, as fantasias vêm, né, quer dizer, o sujeito entrega as suas fantasias ao psicanalista e nessa entrega aparece de tudo. Então, Freud vai desenvolver teses, né, baseadas na escuta de que a base de toda a pulsão é bissexual. Então, o que está na constituição do sujeito para Freud é a bissexualidade. Não é, o sujeito não nasce heterossexual, nem nasce homossexual. Né? A libido, as forças dirigidas ao objeto e à satisfação não conhecem, a princípio, a diferença sexual. Aliás, a criancinha, quando está começando a investir no outro, né, quando ela constitui seu eu e investe no outro, ali ela ainda não tem inscrição da diferença sexual. Né? Então, a libido é dirigida para os outros. Né? Não importa se é homem ou se é mulher. Né? É bissexual nesse sentido. E aí, o que vai acontecer? Qual é a tese de Freud? Né? E é uma tese bastante baseada na clínica, como eu sempre digo, na escuta. A ideia, a concepção que o Freud vai desenvolver é que, num determinado momento do encontro com a diferença sexual de que existem dois sexos, a criança tem que se posicionar. E ela vai se posicionar quer por satisfação objetal, quer por identificação. Estou resumindo aqui, colocando de uma maneira, vamos dizer assim, introdutória sobre essa questão, mas o que a criança vai fazer, né, a diferença sexual não está desde o início para a criança se depara com a diferença e ali ela tem que se posicionar. Ora, se, vamos dizer, um menino ou uma menina, né? Vamos dizer, o menino se posicionou, se identificando, simplificando bastante, né? Isso não é tão simples assim, mas do ponto de vista mais simples da questão. Se o menino se identifica com a condição masculina, ele vai dirigir a sua libido, né? Ele vai, a identificação vai tender a direcionar a libido para o sexo oposto. E aí, essa libido sexual, ela vai ser aplicada no outro, na outra pessoa, no caso
da heterossexualidade, o menino vai aplicar isso dirigido às mulheres e a menina vai aplicar dirigido aos homens. No caso da homossexualidade, se o menino se identifica da posição materna, ele vai tender a dirigir a sua libido para a homossexualidade, né? Quer dizer, aplicar a satisfação propriamente dita do ponto de vista sexual para o mesmo sexo. Isso é uma questão de posicionamento. Posicionamento inconsciente, mas é um posicionamento. Né? É a constituição do sujeito aí. Né? E aí, quer dizer, claro que se... Vamos pensar só uma coisa aqui, um parêntese. Se o sujeito nasce a partir do encontro com o outro, não a partir das determinações biológicas, o sujeito do inconsciente não nasce no nascimento biológico, ele vai nascer na relação com a fala e com o outro, ele vai se constituir, né, alguma coisa de uma constituição do sujeito, não alguma coisa de uma natureza, de alguma coisa que vem com a natureza, de alguma coisa que está ali já na biologia. O sujeito vai se constituir. E se ele se constitui, ele nasce na relação com o outro. Então, essa sensação de que ele nasceu assim, né, vem daí de uma questão tanto identificatória quanto de posicionamento na fantasia. Né? Esse posicionamento é inconsciente e ele está relacionado às forças primárias. Ora, então, se a pessoa investe, vamos lá, se a pessoa se identifica com o mesmo sexo e investe no sexo oposto, o que vai acontecer com a libido, né? Quer dizer, a libido relacionada ao mesmo sexo? Ela vai ser sublimada. Ela vai ser sublimada na forma de relações sociais, culturais, fraternais. Isso vai ser sublimado. Né? E a aplicação da libido sexualizada vai ser aplicada na heterossexualidade. O sujeito pode se manter numa posição bissexual, né? Pode ali, né? Ora se identifica a mãe, ora se identifica o pai, ora aplica a sua libido, né? Ela está mais ou menos sublimada na relação entre os sexos, mas existe a aplicação direta da libido e as sublimações, os desvios, as metáforas, as metonímias, os sintomas, todas essas coisas relacionadas ao investimento no outro, né? E a relação com o outro, né? As determinações do outro. Bem, muitas coisas, né? No caso de uma aplicação da libido no mesmo sexo, o que vai acontecer no caso da homossexualidade? O que vai acontecer com a libido dirigida, que está relacionada ao sexo oposto? Vai ser sublimada, né, na forma também de relações sociais, fraternais, e por aí vai, culturais, por aí vai. Bem, e as identificações também, quer dizer, são processos de dessexualização da libido, a sublimação e a identificação. São processos de dessexualização, onde os investimentos já não vão ser sexuais. Na sublimação há uma mudança de alvo e aí não é mais sexual. A produção, por exemplo, artística, não é algo da ordem do sexual, é uma obra de arte que está aí para ser dividida na sociedade com os outros, né? Enfim, no caso Schreber, né, a libido ela está fixada de uma certa forma num investimento ali com o médico também, com flashes, né? Ali algo da libido homossexual está presente ali, né? Mas o que ele faz né? Inclusive ele começa com uma certa ideia de que Flashes, que era o médico dele, de que Flashes estava querendo abusar dele, lembra do início que eu falei? Ele começa a construir um delírio aí de que o médico está querendo abusar dele, de que ele poderia estar numa posição ali passiva em relação ao médico e tudo mais, numa organização persecutória já. Né? O médico passa a ser um perseguidor
mesmo que ainda rudimentar, mas ali já tem alguma coisa da paranoia que depois vai tomar corpo com o delírio da emasculação. Então, aqui está, eu amo. Né? Então, há uma questão aqui com o médico, com flashes, por exemplo, vou pegar esse exemplo. Eu amo, eu não amo, ele me odeia. Né? Então, projeção, então aqui tem uma seta de volta. Né? Ele me odeia, então por isso eu odeio. Quer dizer, a sensação, a experiência, melhor dizendo, a experiência psicótica aí da paranoia, da perseguição, é de que eu odeio o outro porque o outro me persegue. Mas o Freud vai dizer, o que está na base não é o ele me odeia, é o eu o odeio porque eu amo, né? Essa ideia do amor e ódio, né? Eu o amo, eu o odeio. O outro me odeia. Projeção. Ora, isso é um processo, né, muito corriqueiro. Isso aqui que acontece na psicose, no caso de Schreber, nessa relação com flashes, na relação com Deus, isso é uma coisa corriqueira. Só que a estrutura do delírio vai parecer que é uma coisa muito, né, especial, muito, né, absurda. Às vezes as pessoas pensam, nossa, que absurdo. Mas isso é uma coisa corriqueira. Primeiro, a transformação de amor e ódio é uma coisa mais corriqueira que existe. Né? As pessoas que amam, quanto mais amam, mais a chance de odiar. Maior a chance. Né? Odiar a pessoa que amou ou que ama. Né? Quanto mais intensa o amor, mais a chance de se transformar em ódio, maior. Né? Da mesma forma, né, que às vezes um ódio muito intenso, num determinado momento de virada da vida dos sujeitos, se transforma em amor, se transforma em amizade, se transforma em... Amor não é só amor erótico. Amor aqui pode ser amor sublimado também, amizade, né? como a gente estava colocando ali em relação à libido. Então, passar do eu amo para o eu odeio é um pulo. Não é nada muito complicado de acontecer na experiência psíquica. Freud, inclusive, falava, né, que o contrário do amor não é o ódio, é a indiferença. Então, o ódio é quase como uma... Né, quer dizer, é quase como um outro... uma relação aqui de intrínseca entre amor e ódio, entre ódio e amor, que o Freud vai chamar de ambivalência. Amar e odiar ao mesmo tempo. Quer dizer, ama e odeia ao mesmo tempo. Só que na projeção psicótica, o que o sujeito faz para se defender disso? Ele me odeia. Ele me persegue. O outro me persegue, o outro me olha, e aí começam os delírios do olhar. De ser olhado, de ser visto, de ser perseguido, de ser falado. O outro me persegue, o outro quer ver minha caveira. Ora, um outro mecanismo também muito corriqueiro é o mecanismo da projeção. O próprio Freud vai dizer isso depois. Né? Esse mecanismo de projeção no outro aparece também na neurose. Tanto a inversão, né? Quer dizer, a inversão no oposto, quanto a projeção, são mecanismos que aparecem na neurose, na psicose. Né? Depois a gente vai discutir a perversão. Aqui o vídeo é sobre neurose e psicose. Né? Então, projeção acontece na neurose, corriqueiramente. A pessoa, às vezes, né, se depara com um determinado sentimento e diz assim, o outro deve... Né? Ou se depara com uma determinada ideia, o outro que está, né, que tá pensando isso e tudo mais. Projeção acontece. Só que na psicose acontece pela via do delírio. Essa é a diferença. A diferença básica de fenômeno. Né? A diferença básica de fenômeno. Mas o processo, veja, muito conteúdo, né? Mas é importante. Né? O processo aí, que o Lacan depois vai dizer, o sujeito recebe a sua própria mensagem
vinda do lugar do outro, na forma de uma palavra inconsciente, isso acontece tanto para a neurose quanto para a psicose. Só que na neurose, a base da estrutura da neurose é o recalque. E na psicose, a base da estrutura da psicose é a rejeição, que depois o Freud vai cunhar esse termo aí de rejeição. Ele vai usar o termo no alemão Verwerfung, né? Enquanto que na neurose é a Verdrängung, né? A Verwerfung seria essa rejeição da ideia, né? E aí, diferentemente da neurose, enquanto que na neurose, veja, enquanto que na neurose a ideia é separada do afeto, a ideia fica enfraquecida pelo investimento do afeto, né? Ela fica enfraquecida e ela vai ficar ali recalcada. O afeto vai se deslocar para outra ideia representante, né? E é justamente isso que faz com que um sujeito não transforme essa ideia recalcada numa percepção, porque ela está desinvestida, ela está mais fraca. E aí o sujeito reconhece isso como sendo seu. Ora, na psicose, o sujeito não reconhece o que vem do outro como sendo seu, como sendo mensagem de si mesmo. Ele não tem, né, quer dizer, o processo psicótico do delírio, né? A ideia vai ser rejeitada junto com o afeto. Ideia e afeto são rejeitados e esse afeto com essa ideia vem de fora contra o eu. Vem do outro contra o eu. A própria mensagem do sujeito vem diretamente contra o eu. Enquanto que na neurose é deslocado internamente, né, quer dizer, internalizado, né? A gente pode entender isso como simbolizado, metaforizado, internalizado. Aí o Freud vai dizer, o que não fica internalizado retorna, o que fica abolido internamente retorna desde o exterior na psicose. E retorna com toda a carga da ideação afetiva, carregada de afeto. Então, essa ideia que retornou, retorna com toda a força da carga da energia psíquica, né? Reconstruindo a realidade e atuando ali no real como se fosse coisa, não como uma palavra, não como uma metáfora, não como um símbolo, mas como uma coisa. Uma coisa. As ideias retornam como coisas na psicose, né? O Freud dizia que, né, nas psicoses as ideias são tomadas como coisas, né? Ou seja, são percepções de coisas, né? Depois o Freud vai desenvolver a diferença entre representação coisa e representação palavra, né? Essa junção entre representação coisa e representação palavra vai ser o que vai dar sentido à dinâmica da linguagem, mas na psicose a ideia que fica ejetada para fora vem como coisa. Primeiro entender isso, né, para depois adentrar a questão mais profunda, né, da metapsicologia sobre o que Freud chamava de Vorstellung, uma ideia, representação psíquica. Então, essa ideia na psicose que vem desde o exterior, vem com toda a carga, com toda a energia investida ali na ideia, só que retorna contra o eu narcisicamente, né, como discurso do outro, né? E vem com, ela está tão carregada de energia que ela vira uma percepção, tal como acontece no sonho. Né? No sonho as pessoas alucinam, né? Por quê? Porque as forças do eu e as forças do recalque perdem, né? Se enfraquecem, e aí as ideias vêm como coisas. Né? No sonho acontece isso. Só que o psicótico, né, ele tem essa experiência de alucinação não só no sonho, ele tem experiência de alucinação em estado de vigília.
E as alucinações psicóticas não são retornos do recalcado, são retornos do rejeitado. São retornos do rejeitado. Tá? Então, quer dizer, eu acho que, né, são muitas informações assim para quem está começando a estudar psicose, né? Pega o texto do Freud sobre o caso Schreber, pega o Neurose e Psicose também, está indicado aqui, mas existem muitas consequências sobre isso. Existem muitas consequências sobre isso. Né? A relação com o simbólico, por exemplo, na psicose, é uma questão que o Lacan depois vai desenvolver. Né? A relação com a metáfora na psicose é uma questão que o Lacan vai buscar resolver. Que o Lacan, veja, enquanto Freud ele desenvolveu a psicanálise a partir da histeria, os estudos mais intensos sobre a histeria, claro, estudando a psicose ali também junto, mas o Lacan ele entra na psicanálise pela psicose, muito mais do que pela histeria. Ele era um psiquiatra, né? Ele estudou com Clérambault, né? Que foi um grande psiquiatra também, que vai desenvolver ideias interessantes sobre o automatismo mental na psicose e tudo mais. Isso vai ser importante para o Lacan, para pensar a cadeia significante, para pensar o automatismo de repetição. Isso vai ser inspiração, de uma certa forma, em Clérambault, mas o Lacan vai ser fundamentalmente freudiano. Né? A questão aqui é Freud e o inconsciente. Clérambault não trabalhava o inconsciente. Né? O Lacan está trabalhando a questão do inconsciente. E aí o Lacan vai deslindar toda uma teorização sobre a relação do psicótico com o simbólico, a relação do neurótico com o simbólico, que são formas diferentes de lidar com o simbólico. Na neurose, né, o simbólico assume primazia na formação dos sintomas, nas formações do inconsciente, e na psicose o simbólico fica excluído. Né? E aí a célebre jargão lá do Lacan, que a gente não deve ficar repetindo nem decorando, mas isso é extremamente freudiano. Né? O Lacan dizia assim, o que fica fora cluído do simbólico retorna no real. Ou né, quer dizer, primeiro ele diz, o que fica excluído do simbólico retorna no real. Isso é extremamente freudiano. Freud já disse aqui no texto sobre Schreber. Né? O que fica abolido internamente retorna desde o exterior, não simbolizado, no sentido das substituições simbólicas, dos deslocamentos e condensações que são feitos na neurose. Muitas consequências a partir disso, mas é importante a gente ter isso aqui em mente, para depois avançar no estudo teórico-clínico da psicose. Né? Porque o Lacan vai dar uma importância para a clínica da psicose, e isso vai ser amplamente abarcado nos centros de atenção psicossocial na atualidade. Né? Os estudos de Lacan sobre a psicose, baseados no Freud, mas com muitos avanços também, a clínica da psicose, né, que vai ser, né, vai ter as suas nuances diferenciais em relação à clínica da neurose, mas que sem essa base, né, do mecanismo fundamental como falei em fora-oclusão, ele está se referindo a Verwerfung do Freud, que é a tal da rejeição, que, né, quer dizer, o Freud depois vai diferenciar rejeição de projeção. Aí ele vai dizer assim, a rejeição é o mecanismo fundamental da psicose. A projeção não, a projeção pode acontecer em qualquer outra circunstância, é muito comum. Né? E aí o Lacan vai dizer que isso está em termos de estrutura, de organização psíquica, diferindo uma da outra, a neurose da psicose. Não tem, né, quer dizer, para Lacan, para a psicanálise mais, né, pelo menos um certo Lacan, uma coisa é a neurose, outra coisa é a psicose. Né? Então, quando o Lacan fala em fora-oclusão, ele está se referindo, que é um termo jurídico, né? Quer dizer, fora-oclusão é um termo jurídico. Né?
o Lacan usou muito Schreber para falar da psicose, né? E ele usa esse termo também jurídico da fora-oclusão, que é a ideia de que um determinado processo não está nem presente nem ausente, ele está colocado ali, fora-cluído. E aí o Lacan usa essa ideia de fora-clusão para pensar o mecanismo da psicose. Essa tal rejeição seria uma fora-clusão, né? Alguma coisa que fica fora do simbólico e que retorna como coisa no real. Tá? Eu acho que por hoje, para esse vídeo, né, tá de bom tamanho. A gente se vê na próxima, né? E aí a gente tentou organizar essas ideias aí, apresentar da melhor forma possível. Espero que as pessoas possam aproveitar da melhor forma. Tá bom? Até a próxima, gente. Vamos lá.